Olá! Hoje vamos conversar sobre um assunto que está rodeando as nossas vidas: a superexposição ao mundo virtual. Isso mesmo. Tudo hoje em dia cai na rede e os jovens acabam muitas vezes sofrendo consequências terríveis. Os perigos da internet e a melhor forma de se prevenir contra eles é o tema de hoje no Câmara Jovem, que está no ar. Encontrar amigos e rever os velhos, compartilhar interesses, conhecer novas pessoas. Tudo é possível com a internet, mas nem tudo é tão simples, sadio e seguro quanto parece. Para conversar com a gente, o Coronel Arnaldo Sobrinho, especialista em crimes da internet, e a psicóloga Ana Lúcia Xavier. Sejam bem-vindos à Câmara Jovem. Obrigada. A gente sabe que existem muitos crimes, né, que acontecem na internet. E eles só estão esperando o vacilo da gente para poder cometer esses crimes. Verdade, né? Como a internet hoje é uma porta aberta para muitas coisas, então assim, as crianças, os adolescentes que ficam bem mais vulneráveis, né, só estão esperando realmente um vacilo, um deixa para poder começar a acontecer alguns perigos que a gente vai estar conversando sobre isso. Na verdade, é uma preocupação muito grande, como a doutora Ana Lúcia está colocando, essa superexposição às redes sociais, também a esses programas de message. Eles migraram daquela parte do computador, do notebook, para os smartphones. Então, a situação ficou bem mais, digamos assim, difícil, até mesmo de controle por parte de pais, de familiares. Isso pode gerar danos assim imprevisíveis. Muitas vezes o aparato do Estado, através da polícia, é acionado para algumas situações que são preocupantes, especialmente que dizem respeito às questões ligadas à exploração sexual, a parte de violência também. Então, assim, já tivemos várias situações de atendimento a esses casos que realmente externam essa preocupação e coloca justamente esse programa num patamar de extrema relevância para os pais, familiares e também para o jovem que precisa justamente ouvir essas orientações, esses conselhos. Uhum. E por falar nessa questão que o senhor apontou, que é justamente isso, de estar tão acessível, até nos celulares e tudo mais, e fica difícil de controlar. E essa exposição para crianças, até crianças, né, tem celular e tem acesso a essas redes. Como é que fica essa questão? Se essa exposição precoce às redes, à internet, né, se gera alguma complicação assim no crescimento? Então, né, a criança quando ela está nessa fase de desenvolvimento, né, quando ela é muito pequenininha, tem todo esse processo de desenvolvimento de personalidade, né, de nível social, habilidades sociais. Então, a gente tem que ter cuidado quando está colocando essa criança frente ao notebook, frente aos smartphones, celulares que tem a questão do Facebook e tudo isso, para a gente ter cuidado, porque isso pode sim influenciar na personalidade. E o que essa criança também está vendo? O que é que os pais estão oferecendo para essa criança? Né, os sites, os jogos, então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. E para poder prevenir, né, algo no futuro. Então os pais têm que estar dando esse suporte de orientação e prevenção com essas crianças, porque pode influenciar sim. E os jovens são presas fáceis para esses crimes que acontecem? Olha, eu diria a você que eu tenho pesquisas nos últimos 10 anos sobre essa temática. Eu me debruçando bastante, foi objeto de estudo aprofundado no mestrado na Universidade Federal, no curso de Direito. E uma das preocupações, em princípio, era a questão da própria, entre aspas, pedofilia. E houve um aperfeiçoamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, criminalizando essas condutas que envolviam justamente esse tipo de exploração. Porém, as situações também evoluem. Eu diria a você que o que se resolveu para aquele momento, 2008, 2009, que teve até a CPI da pedofilia, era praticamente, houve um avanço enorme, né? Então tivemos a migração desse uso da rede através de notebook e de computadores para os smartphones. Então o controle é muito mais difícil, especialmente por parte dos pais, em que pese é preciso assinalar que para quem comete esse tipo de crime há punições severas, tanto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, como também no próprio Código Penal, especialmente ligando a questão dos crimes contra a honra, que diz respeito aquilo que os vazamentos de vídeo, as questões que envolvem justamente comentários maldosos, a situação também de difamação na rede.
Então, às vezes, é preciso que o pai tenha consciência de que esses comportamentos aparentemente tidos como brincadeiras, eles acabam constituindo situações que podem responsabilizar o pai ou a mãe, ou mesmo aquela pessoa que detém a guarda ou toma conta daquela criança. A gente vai falar dos crimes já já, mas doutora, a gente vê muitos relatos de jovens que nas redes eles são muito ativos, são bem, eles conversam tudo, mas que na realidade são bem introspectivos. Assim, existe alguma explicação para isso? Existe, né? Porque, assim, geralmente as pessoas que são mais tímidas, são mais inseguras, elas tendem a se colocar bem mais, né? Porque, assim, ele não está se expondo com aquela pessoa frente a frente, olho a olho. Então, na tela do computador, ele não vai se importar com o que o outro está pensando, o que o outro está vendo, como ele está. Então, é muito mais fácil para a pessoa conversar, falar o que sente, o que pensa por trás do computador. Ele não tem aquele feedback, aquela resposta imediata quando a gente está conversando olho no olho. Né? Aquele olhar, será que está me criticando? Será que está me julgando? Então, é muito mais fácil para ele estar conversando na frente do computador. Né? Então, para a pessoa que é tímida, que é insegura, fica muito mais fácil. Entendi. Por isso que fica mais viável, né? A explicação em relação a isso. Certo. Coronel, o senhor poderia explicar agora para o pessoal de casa assim, as modalidades dos crimes da internet? Olha, a gente deixou a fase romântica da internet, como posso dizer, em que se imaginou aquele mundo maravilhoso, em que não tem situações assim que possam colocar em risco a vida de alguém, para uma situação bem mais complexa. Hoje, as situações que envolvem os crimes cibernéticos, os cybercrimes, eles estão no topo da lista de situações extremamente preocupantes. Isso deixando de lado essa situação que envolve a estrutura de Estado e outras, ligando até mesmo ao cyberterrorismo, mas para essa temática proposta, ligada aí à criança e ao adolescente, a gente pode ter situações que envolvam extorsão. Eu lembro de termos já prestado suporte a uma situação dessa aqui, de uma pessoa envolvendo um grande empresário que estava sendo vítima de extorsão, em face do filho dele que foi submetido a uma situação de constrangimento aí na seara de exploração sexual. E hoje as questões que envolvem os crimes contra a honra. Aquelas brincadeiras tidas como, enfim, apenas brincadeiras, elas podem configurar realmente situações aí de difamação, de calúnia, de injúria, a fazer com que o pai possa ser responsabilizado civilmente aí com a questão do dano moral à imagem da também, pessoa. Né? O cyberbullying, houve uma migração realmente daquele bullying, aquela brincadeira, aquela situação que a gente vivenciava na escola, deixou o mundo real para o mundo virtual, o que tem uma propagação assim muito maior. Então, aquele videozinho que é feito, a foto que é tirada, aquilo ali toma uma repercussão enorme e perde totalmente o controle e certamente o pai ou a mãe, enfim, será responsabilizado aí por justamente não poder ter ofertado essa educação ou uso responsável da rede social, como a gente costuma colocar. E é crime? O cyberbullying é crime? Olha, dependendo do constrangimento que provoque a vítima, a outra criança, obviamente, pode configurar crime de difamação, brincadeiras de mau gosto e tal, pode configurar e aí o pai vai ser responsabilizado. Então é muito fácil simplesmente passar um smartphone, equipamento para a mão da criança, mas não fazer com que ele possa utilizar responsavelmente aquele equipamento. Então, qualquer tipo de situação dessa pode realmente implicar aí uma responsabilidade, numa indenização por dano moral ao pai ou responsável que foi vítima dessa conduta. E como é que fica a cabeça de uma criança, de um jovem que tenha sofrido isso? Então, né, são vários aspectos psicológicos que vai influenciar nessa criança ou nesse adolescente. Né? Ela geralmente, a criança que sofre a questão do bullying e tudo, ela vai se isolar, ela vai querer ficar mais no canto dela, ela vai ficar com insegurança, uma timidez muito grande, né? Dependendo do que vem acontecer, questão da depressão também. Então, tem que ter toda uma avaliação, como ele mesmo disse, né, o coronel, que o quê? Tem toda uma questão psicológica, emocional aí sendo influenciada. Então, a cabeça dessa criança, desse adolescente, com certeza, sim, vai ficar mexida. Então, tem que fazer todo um acompanhamento para que a gente possa resgatar novamente, né, essa autoestima dessa criança ou desse adolescente para que ele possa melhorar e conseguir conviver socialmente, né? Sempre pensando que tem uma insegurança, né, aquele medo de acontecer novamente, né, porque a gente pode trabalhar uma certa situação e, de repente, ele sentir que vai acontecer de novo. Né? Então, realmente,
tem que ser trabalhado, tem que trabalhar a família, orientar essa família, né, esses pais, o responsável que está com essa criança, com esse adolescente. E voltando para a pedofilia, já assim, foi definido um perfil que esses criminosos buscam na internet? Assim, tipo, se já existe um perfil certo, não, esse aqui é um alvo fácil. Geralmente são aquelas crianças ou adolescentes que o quê? Divulgam mais fotos, que tem a questão dos sites que estão mais abertos, né? Crianças que têm a facilidade em relação a quê? A conseguir uma conversa, né? Que eles ficam mais expostos. Então, para o pedófilo, aquela criança que está mais vulnerável, né? O adolescente mais vulnerável, que expõe mais a sua vida, o seu dia a dia, para ele é muito mais fácil. Né? Então, quando o pedófilo também percebe que o quê? Que ele não tem aquele contato dos pais estar sempre ali olhando aquele histórico, procurando saber o que é que estão pesquisando, né? Vendo o que é que a criança está fazendo, com quem está conversando. Então, eles ficam mais vulneráveis, sim. Então, o pedófilo ele vai realmente fazer um estudo para ver como é que ele vai chegar perto dessa criança, desse adolescente. Né? Então, geralmente, as crianças que estão postando mais fotos, os adolescentes também, que têm uma vulnerabilidade maior, são realmente os que eles mais procuram. Realmente os pais têm que eles têm que ficar atentos aos que seus filhos estão fazendo, né, na internet, que é um mundo aberto. Tem de tudo, né? Tem do bom e tem do ruim também. Tem a parte boa da internet, né, a questão da pesquisa, mas tem esse lado, né, esse lado maldoso que as pessoas vão em busca de coisas, de certas coisas, e que os pais têm que estar aí do lado orientando realmente, olhando o que essa criança, o que esse adolescente está fazendo, né, principalmente por conta da curiosidade, né. Exato. As crianças são curiosas, os adolescentes também, então eles acabam buscando. E a inocência também não tem noção do mundo, dos perigos, nem nada, né? Nem de que existem pessoas ruins. Exatamente, né? Postam aquela coisa mais infantil, vídeos, então eles vão atrás desse... Eu até falava para você, né, que, para a doutora Ana, às vezes o fato da família deixar a criança nessa situação de vulnerabilidade, na rede social, enfim, com o smartphone, ela acaba sendo até um risco maior do que uma criança que brinca na frente de casa, do ponto de vista da vulnerabilidade. Então, digo isso porque já fizemos acompanhamento de várias situações que envolvem a exploração sexual. A gente chama também de contato predatório, que é aquela pessoa que tem essa dependência de estar tendo um contato com criança e adolescente, e está justamente tentando fazer esse aliciamento. Então, é um mundo aberto, obviamente, que se não tiver esse acompanhamento aí da família, fica muito mais complicado. Mudando de assunto, agora a gente vai ver um VT que mostra de maneira bem lúdica uma prática cada vez mais comum na internet. Vamos dar uma olhada? Parece ser um absurdo, mas isso acontece realmente, né? Eu acho que foi feita dessa maneira meio lúdica, já para conseguir atingir o alvo, né, que são as crianças, os adolescentes. Qual o nome que se dá para esse crime? Isso aí configura um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241 e seguintes, a questão da divulgação de fotos ou cenas ou imagem, o que for, envolvendo criança e adolescente. São penas bastante severas, podendo chegar até 8 anos de reclusão para esses aliciadores ou quem promove esse tipo de situação. E também nem é só adolescente, também a gente vê jovens adultos. Jovens também, adultos, independente, né? Especialmente focando a questão da criança, e aí a gente vai ter essa proteção através do ECA, mas se envolver
adulto, mesmo sendo adulto, também tem a possibilidade de punição prevista aí no Código Penal. Isso para não falar, certamente, nos danos de ordem psíquica, que certamente a doutora Ana pode até, assim, um trauma enorme, acredito, para a vida dessa pessoa que tem essa vida exposta. Já tivemos também situações desse tipo envolvendo escolas. Eu sou coordenador executivo aqui na Paraíba de uma associação internacional e, vez por outra, nós somos chamados para palestras em escolas justamente visando esse tipo de alerta para aquelas pessoas, né, de orientação. Tá certo. A gente tem que fazer um rápido intervalo, mas já já a gente volta para conversar sobre isso. O Câmara Jovem vai fazer um rápido intervalo e já já a gente volta. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. E em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Câmara Jovem está de volta. Hoje conversando com o Coronel Arnaldo Sobrinho e a psicóloga Ana Lúcia Xavier sobre superexposição no mundo virtual. Quebrando um pouco assim esse assunto tão sério, vamos ver outro videozinho. A gente acha bonitinho, até engraçado, e percebe o interesse da criança, um interesse maior com relação ao dispositivo eletrônico. Mas não eu acho que não seja correto essa criança estar tendo acesso a esse dispositivo logo tão cedo assim, né? Isso não é bom. Então, a criança ela está na fase de desenvolvimento, né? Desde pequenininha até ela formar essa personalidade. Então, a criança ela tem que ter esse contato social, de interagir, de conversar, de estar com contato com o outro. A partir do momento que a gente oferece, né, essa tecnologia para a criança, ela vai estar ali voltada, fechada só naquele mundo. Né? E ela está na fase de imitação, de adquisição de linguagem, então ela precisa estar em contato com a pessoa. Né? Não só no computador, mas também a televisão, a gente tem que evitar um pouquinho. Né? Ela tem que brincar, tem que oferecer brincadeiras que ela possa desenvolver essa parte cognitiva dela, do pensamento, de linguagem, coordenação motora. Então, assim, quando é pequenininho, a gente pode até oferecer. Mas para qual vai ser o intuito? Né? Qual é o objetivo de estar oferecendo? Tem que ser uma coisa mais direcionada. Direcionada, exatamente, para poder buscar o objetivo final. Né? Se estimular essa linguagem, se a criança está com atraso de linguagem. Então, o que é que a gente quer oferecendo? Né? Mas a criança ela tem que ter o contato social com o outro. Né? Nas brincadeiras, nas atividades, para poder estimular. Né? Como a gente fala, a questão da estimulação precoce, ela tem que brincar, ela tem que interagir com a pessoa, né? Porque ela não tem uma resposta imediata, né? Ela fica fechada, né? Como estava mostrando no vídeo, ela foi para outra atividade, um jornal, uma revista, mas estava lá procurando para mexer. Só que ela não ia ter a resposta como ela estava no smartphone. Então, a gente tem que oferecer a brincadeira para a criança direcionada, ela tem que interagir no meio social, né? O convívio com o outro. Correto. Coronel, os crimes da internet, eles deixam rastros? Olha, dependendo da conduta praticada, haverá uma facilidade maior, um maior grau ou menor quanto à questão da apuração. Diria você que a dificuldade maior diz respeito à própria preparação da estrutura do Estado para esse tipo de enfrentamento. Então, de um modo geral, a gente não tem totalmente o Estado ainda aparelhado, mas as polícias já dispõem de uma estrutura mínima que tem condições de dar suporte.
e suporte maior feito pela Polícia Federal, especialmente nas condutas transnacionais, ou seja, que envolve mais de um país. Mas as polícias têm se preparado aí para esse enfrentamento. Então, com certeza, há rastros que são deixados por aquele que comete esse tipo de situação. Até porque quando você faz o login na rede, fica registrado e obviamente que a polícia pode fazer uso dessas informações para chegar à autoria de quem cometeu determinada conduta delituosa. Então fico alerta para aquele que acha que a internet é uma terra sem lei, é um mundo sem lei. Há realmente um acompanhamento aí por parte dessas estruturas e certamente se ocorrer algum registro criminoso, a polícia terá condições de chegar a essa autoria e responsabilizar aquela pessoa que cometeu aquela conduta delituosa. E para aqueles jovens que fazem compras na internet e teve o seu cartão clonado, ou seja, eles conseguiram, tiveram acesso ao seu cartão de crédito e eles fizeram compras com esse cartão, enfim, como ele deve proceder? Existe uma pessoa certa para recorrer? Entendi. Veja só, essa situação de compras na internet, o uso, o clonagem de cartão, né? Então o que acontece? Às vezes também isso decorre do uso inadequado do computador. O sujeito está baixando ali programas que não inspiram confiança, jogos que não inspiram confiança, de sites que não inspiram confiança. Então pode, obviamente, contaminar essa máquina, um notebook, um desktop do usuário, e ali aquele computador que onde a pessoa faz transação eletrônica pode realmente estar infectado com algum chama de cavalo de Troia, e a pessoa fazer aí à distância, ter o controle remoto dessa máquina e fazer esse tipo de atividade. Ou transferência de conta, ou até mesmo a clonagem do próprio cartão, né? Acontece também, às vezes, da própria pessoa, de forma inadvertida, não observar esses detalhes e acabar facilitando esse tipo de situação. De um modo geral, a vítima ela deve procurar a delegacia mais próxima. Aqui na Paraíba, essa situação tem sido conduzida pela Delegacia de Defraudações, equipe bastante experiente, que tem justamente viabilizado esse tipo de suporte, de investigação e de punição para os responsáveis que porventura vierem a cometer esse tipo de infração penal. Certo, isso é bem importante deixar claro para o pessoal de casa, Exatamente, né? exatamente. O importante que eu assim é o uso responsável da rede. Então não adianta a gente imaginar que pode acontecer com o outro, não pode acontecer com a gente. Via de regra pode acontecer. E estar justamente acompanhando a fatura do cartão, o saldo bancário, para verificar se não está tendo nenhuma alteração anormal dessas transações em que o correntista pode sofrer. Todo mundo está sujeito a isso, né? E assim, existe uma idade mínima em que assim, a criança pode ter acesso à internet? Existe estabelecido isso? A melhor idade para que ela possa iniciar a sua atividade na internet? Então, bebezinho, como eu tinha visto naquele vídeo, né? Assim, não tem muito o que oferecer à criança muito pequenininha. Mas a partir de volta assim, dos 3, 4 anos, que essa criança ela já está com uma linguagem legal, ela já está tendo reconhecimento de algumas coisas, a gente já pode sim oferecer. Mas é como volto a repetir, né? É oferecer para quê? Qual é o objetivo? Tem que ter um acompanhamento também, acompanhamento, né? Particularmente no consultório, né? Na minha prática clínica, eu utilizo bastante, principalmente com a criança que ela tem dificuldade de linguagem, tudo. Então, assim, tem jogos que facilitam esse contato, essa intervenção da gente no consultório. E algumas orientações que tem dado para os pais também, né? Para poder estimular. Mas, assim, por volta dos 4 anos, 5 anos, dependendo da intenção de estar oferecendo esse jogo, o computador pode ser, mas a criança realmente ela tem que brincar das brincadeiras que antigamente, né, as pessoas tinham, de pular corda, de correr, de interagir com o outro, né? O computador só se for para uma coisa assim, de caso extremo, né? Mas assim, é bom estimular a criança a ela brincar, né? Tem tantos jogos, tem tanta brincadeira legal que a gente pode estar oferecendo para os nossos filhos. Então, assim, é ter cuidado, mais uma vez, orientar, estar ali junto, observando o que aquela criança, aquele adolescente está fazendo. Mas é importante oferecer outras modalidades, outras brincadeiras para essa criança. E no caso dessas crianças, das crianças que foram vítimas, assim, qual a maior diferença comportamental que elas apresentam?
Então, quando a criança ela passa por alguma situação, né, uma vivência, que ela pode vir com alguns traumas, né, a criança geralmente elas são inseguras, né, elas têm dificuldade, se aconteceu na escola, a gente observa logo que elas têm a dificuldade de voltar à escola, né, muitas crianças ficam com a questão da depressão, tem crianças que ficam agressivas, se revoltam, né, e acaba querendo mostrar coisas que eles não são, ficam agressivos, ficam agitados, né, pode vir com morbidade com outras coisas, né, quadro depressivo grave. Então tem que ter muito cuidado, porque o lado emocional dessas crianças que sofrem, né, esse tipo de bullying, esse tipo de coisa, influencia bastante. Então tem que ter muito cuidado, ter uma avaliação, um acompanhamento direcionado, né, orientação com os pais, porque no atendimento é muito rapidinho os atendimentos, né, as sessões, então assim, tem que trabalhar em conjunto. E se aconteceu na escola, né, ou aconteceu em outros locais que essa criança esteja participando, tem que trabalhar em conjunto também, né, tem que ir além do consultório, somente o apoio à família, que passa mais tempo com essa criança, essa adolescente. Exato. E, Coronel, quais são as punições que os criminosos da internet eles podem sofrer? Olha, dependendo do crime cometido, né? Os crimes contra a honra, que envolvem aí as situações de dano à imagem do outro, difamação, injúria, calúnia também, essas punições podem chegar até 4 anos de reclusão. As situações que envolvem pedofilia, vamos dizer assim, né, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, pode chegar até 5, 8 anos. A gente acredita que o aperfeiçoamento dessa legislação ao longo dos anos, ela provocou uma certa freio nesse tipo de situação. Mas ainda acontece, especialmente aquelas pessoas que acham que a internet é um mundo sem lei, que pode tudo. Na verdade, há um monitoramento dessas redes e esse tipo de situação, se chega ao conhecimento da polícia, certamente que será adotada a providência necessária para que essa pessoa seja punida e, obviamente, essa punição sirva de exemplo para que os outros se comportem de forma adequada, respeitando especialmente o espaço, o direito dos outros. Então, que tipo de orientação vocês passariam aí para os jovens que estão assistindo a gente, para que eles tenham os devidos cuidados ao usar a internet? Então, o que é que a gente tem que fazer, né, os adolescentes? Ter cuidado, tá? Ter cuidado com a questão de privacidade, não estar se expondo na internet, ter cuidado com quem a gente está conversando. Né? Uma coisa é a gente conhecer uma pessoa em determinado local e depois adicionar no Face, nessas redes sociais. Outra coisa é a gente aceitar pessoas desconhecidas, né? Começar a conversar sem saber de onde é, como é que é. Então, assim, é ter cuidado, né? É pensar que pode acontecer com a gente, que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, assim, e os pais principalmente ter esse controle, né? Tentar ter esse domínio, né? Tentar fazer com que tenha um tempo limite, né? Para estar entrando na internet. E esses adolescentes ter essa noção de perigo, né? De cuidado. Né? Eles têm que ter cuidado realmente para que não possa vir a acontecer com eles. Né? Então, assim, o máximo que ele puder cuidar em relação dessa privacidade vai ser melhor para eles, né? Coronel. Eu acredito que o papel da família é fundamental nessa questão que envolve o uso responsável da rede. Não adianta simplesmente agradar a criança, adolescente, disponibilizando, colocando nas mãos um smartphone. Certamente que se não receber a orientação adequada vai acabar sofrendo algum tipo de situação ou se envolvendo de forma desnecessária. Como a doutora Ana colocou, nós não precisamos estar fazendo uma exposição exagerada de nossa vida, compartilhando o local, onde é que se encontra, se saiu de casa, se chegou. Creio que o mundo é muito mais do que tão somente o Facebook, o WhatsApp e outras redes sociais. Acho que é possível, sim, fazer uso responsável da rede, tirar proveito dessas coisas boas que a internet oferece, mas é preciso saber dosar uma coisa e outra, até para que a nossa vida não se transforme num transtorno e sejamos vítimas, nossos filhos, nossos parentes sejam vítimas justamente desse tipo de situação. Então acho que cabe aí o papel da família em observar, em acompanhar, em saber o que está se passando, quem são os amigos, se são amigos reais, se são amigos de longe. Acho que esse acompanhamento é fundamental. Antes de terminar o programa de hoje, eu gostaria de deixar o site da ONG SaferNet, que orienta e ajuda os jovens que passam por problemas de superexposição na internet. O endereço é www.safernet.org.br. E claro, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje no nosso programa.
disposição. À disposição, desde já agradeço, né? E é importante a gente alertar mesmo os adolescentes e crianças. Muito obrigada. O Câmara Jovem fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Tchau!